gente, tudo bom? Mais um Mãos Solidárias no ar aqui na TV Câmara Campinas. Eu já agradeço a sua audiência, a sua preferência de estar sempre acompanhando aqui com a gente a nossa programação. Hoje eu vim diretamente para o Parque Itália conhecer mais uma iniciativa aqui de Campinas que deu certo e vem dando certo desde 1989. Tem muita história para contar, tem muita coisa para a gente conhecer aqui sobre a ADACAMP, que é a Associação para o Desenvolvimento dos Autistas em Campinas. Para conhecer essa história, para falar mais um pouco sobre, a gente trouxe aqui o Camilo Paes de Barros, que é o presidente da instituição, e o Antônio Lazzarini, que é o diretor, no momento aqui, da ADACAMP. São muitos anos de história. O Camilo já estava me contando que está na instituição há mais de uma década já. O Antônio está há alguns anos aqui à frente da direção, mas tem muita história para contar. E vamos começar lá na década passada, Camilo, saber como é que surgiu essa iniciativa? Bom, a ADACAMP, na verdade, ela surge de uma reunião de pais. Nós estamos falando de 89 anos, época que o autismo era pouco se falado, né? Pouco se conhecia sobre o autismo. E esses pais com uma dificuldade de encontrar locais para os seus filhos, então eles reuniram e tiveram a ideia de constituir uma instituição. Então a ADACAMP, à época, recebeu uma doação da prefeitura, o local onde fica, e ela começou muito de forma caseira mesmo com esses pais, com essa dificuldade de encontrar locais para os seus filhos, de começar a atendê-los aqui. Então foi uma iniciativa dos pais ainda, né? Nós temos, são poucos, mas ainda temos filhos desses pais dessa iniciativa em 89, que já hoje são adultos, não são mais crianças, né? Inclusive, vocês desenvolvem as atividades aqui pensando nos pequenos e nesses já adultos que estão há muito tempo na instituição, né? De fato, na verdade, quando a gente busca esse atendimento, né, hoje também com uma visão de uma estimulação precoce, o que seria, na verdade? Começar com essas crianças desde o início delas, né, com 2 anos, 3 anos, para que elas, no auge, aí, com 15, 16, esteja bastante autonomia para suas vidas diárias e até mesmo para o mercado de trabalho, que hoje nós temos essas destinações ou vocações dessas adolescentes, né? Que seja para o mercado de trabalho, seja para, na verdade, o estudo na faculdade. Aqui nós temos, na verdade, 3 divisões, vamos dizer assim. Então você tem as crianças aqui, são atendidas no contraturno escolar, então elas estão dentro da inclusão, dentro das escolas, né? E aqui você tem um atendimento multidisciplinar para essas crianças no contraturno. Você também tem os adultos que foram crianças que passaram por aqui e hoje eles têm um plano terapêutico para já a sua idade, adequado à sua idade. E aí, desde para que eles tenham autonomia mesmo de vida, né? E consigam prosseguir aí com sua vida no seu cotidiano. Então, essa é a visão, nós colocarmos esses indivíduos ou no mercado de trabalho, ou ter autonomia para a sua vida diária, aí, vamos dizer assim. E esse trabalho desde criança, né, Antônio, é fundamental para chegar nesse ponto dos adultos mais independentes o possível, né? Sim, hoje a ADACAMP ela possui 65 funcionários, né? É uma equipe multidisciplinar, onde nós contamos com fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, monitores, psiquiatra, nutricionista. Servimos refeições, né? São 2 turnos que nós atendemos, oferecemos o café da manhã, oferecemos o almoço e depois para outra turma oferecemos o almoço e o café da tarde, porque muitas famílias não têm nem essa refeição em casa. E a nossa proposta é terapêutica. Nós também temos sistemas aqui, sistema digital, né, para ter controle dessas terapias. E estamos caminhando aí, fazendo nosso trabalho aí com muito amor. É interessante falar essa questão, ressaltada, a questão terapêutica, que aqui não é um espaço de alfabetização, né? Nós temos um programa que ele reforça a alfabetização através aqui do espaço com uma coordenação, né, da educação, onde quem contribui com isso é o município de Campinas.
E temos a outra parte, que é a parte da saúde, que é o Estado, que dividimos em 3 níveis, né? Os mais graves, os menos graves, e aí a gente atende dessa forma a parte terapêutica. Você ia comentar alguma coisa? Pode falar. Na verdade, hoje a ADACAMP, falando um pouquinho nisso, né? Ela tem 3 atendimentos quando a gente fala de convênios públicos, né? Porque ela é uma entidade filantrópica, né? Então ela tem mais de 60% hoje dos seus recursos são advindos de convênios com o poder público. Atualmente nós temos a saúde, temos a educação e temos assistência social. O que é importante na educação, além de uma complementação à educação, à alfabetização que tem no ensino regular, aqui também há um acompanhamento desses educadores aqui com os professores dessas escolas onde eles estão estudando. Então, eles fazem uma complementação e uma troca de experiência, capacitam, inclusive, esses professores, tanto da rede pública ou da rede particular, que alguns estão, para melhor alfabetizá-los. Então, a gente faz um trabalho complementar e de preparação do ensino regular. Na saúde, que é o contraturno, que há esse plano terapêutico, que há um atendimento multidisciplinar por todos os profissionais que o Antônio levantou, mas esse é feito no contraturno. Então, ou a criança está na parte da manhã na escola e vem na parte da tarde, ou está na parte da tarde e vem na parte da manhã, mas aí com essa função terapêutica mesmo na área de saúde. E a área assistencial que nós temos aqui, que também é um convênio com o município, a educação e a assistência é um convênio com o município, a saúde é estadual. A assistencial na verdade, uma troca com as famílias. Então, a gente ajuda os familiares, né? Não só os pais, porque muitas dessas crianças, às vezes, estão até sob a tutela dos avós, ou de tios, ou de parentes, né? E a gente ajuda no dia a dia, como melhor ter essa troca entre a criança e os pais, ou os parentes, que seja. Então, essa assistência social atende esses pais aqui na ADACAMP também. Nós temos esses profissionais nesse sentido. O Antônio até comentou para mim que aqui existe um espaço dedicado para a mãe, para o pai, que vem trazer a sua criança ou adolescente, né, fazer o acompanhamento aqui, e não tem como voltar para casa, então tem um espaço dedicado para eles, né? Hoje essa inclusão, ela ultrapassa os portões aqui da entidade, ela vai um pouco além disso. Então a gente percebeu, né, que as famílias precisavam desse apoio, criamos uma casa ali, uma casa inclusiva, onde tem geladeira, fogão, micro-ondas, que elas possam fazer sua refeição. Nós também colaboramos, né, com material de higiene para essas mães e elas passam os dias. Aí nós também colocamos uma atividade, colocamos internet lá para as mães, para ter acesso, e elas nos ajudam, em contrapartida, lançando o Notoscal Paulista, né, que é uma forma da gente trazer recursos para a ADACAMP, recurso próprio. A gente vai falar aí da questão dos recursos, que a gente sabe que sempre é uma questão, né, no terceiro setor para conseguir manter as entidades, as OSCs. A gente vai passar por aí ainda. Mas eu queria voltar um pouquinho aqui no tempo. Vocês têm um espaço bem grande aqui. Você falou que no começo foi uma doação. Todo esse espaço aqui foi dessa doação lá naquela década, ou foi aos poucos esticando para cá, esticando para lá? Porque vocês têm um espaço de tamanho satisfatório aqui. Na verdade, essa doação veio lá de trás mesmo, né? É uma doação única, salvo engano, você tem 2 matrículas, vamos dizer, de imóveis, mas foi uma doação única feita pela prefeitura. Então, a doação é lá de trás. A doação hoje, onde está o estacionamento, é uma área, e onde está a instituição hoje em si, os prédios, onde são os atendimentos, é outra área. Mas a doação foi única lá atrás, era um espaço. No passado, talvez seja um espaço que havia uma ociosidade, né? E hoje nós já estamos com dificuldade aqui para onde nós vamos construir para evoluir os atendimentos, porque também há uma lista de espera grande ainda para atendimento. No momento, são quantas pessoas atendidas aqui? São 220 pacientes atendidos com uma fila de espera grande aqui. Eu vou precisar mais ou menos o número de uns 400 na fila de espera. Nossa, eu espero que o Mãos Solidárias toque o coração de quem está do outro lado para ajudar a aumentar esse espaço para atender mais gente e acabar com essa fila de espera aí. Porque
é um atendimento, muitas vezes, que acompanha anos e anos, né? A criança, adolescente, pré-adolescente, adulto. Então, tem essa dificuldade para liberar a fila. E a gente também pensa em incrementar isso, né? Através de outros programas. A gente poderia colocar na instituição um programa para capacitar esses pacientes como no mercado de trabalho. Então, essa é a nossa ideia. Se tiver essa ajuda, né, sempre é bem-vinda, a gente monta a equipe, espaço nós temos, né, expertise nós temos, e aí, dando a mão com a sociedade, né, com as empresas privadas, a gente consegue realizar essa ação. A gente pode falar, então, dessa parte, porque são muitas atividades, são muitos espaços, e são muitos funcionários, e tudo isso gera custo. O terceiro setor sempre tem que se reinventar, dar estrelinha, pulinho, para conseguir fechar as contas no final do mês. No momento, como que a ADACAMP vem conseguindo manter as finanças, como quem está do outro lado pode ajudar, como que faz para manter essa estrutura toda? Olha, nós podemos, então, assim, para melhor explicar, hoje o que acontece? A ADACAMP hoje, ela tem recursos que são decorrentes desses convênios, né, com a saúde estadual, educação municipal e assistência social municipal. Só que os convênios tidos com os poderes públicos, há um entendimento hoje que tem que ter uma contrapartida. Então, eles não custeiam toda a entidade. Então, vamos falar aqui num linguajar, falta dinheiro, nós temos que complementar. E aí, a complementar que é o dia a dia buscando alternativas, né? O Antônio pode falar um pouquinho sobre isso, mas basicamente hoje o que nós encontramos nessas possibilidades? Encontramos uma necessidade dos planos de saúde privados, que eles não têm essa expertise e também não têm esse grupo de técnicos para esse atendimento multidisciplinar, nem o espaço. Então hoje nós atendemos alguns planos de saúde, isso nos traz uma verba, que a gente fala de verba privada, que nós temos mais autonomia para implementá-la dentro da instituição, porque as verbas públicas também são carimbadas, têm a destinação própria, então essas verbas servem como uma contrapartida, então a gente recebe lá, custeia os planos de saúde, os atendimentos dos planos de saúde, e uma parte disso aí que seria, vamos dizer, o lucro, nós não podemos falar em lucro, nós somos uma entidade sem fins lucrativos, mas essa sobra financeira é implementada na atividade para o poder público, na saúde, educação e na assistência social. Além disso aí, também nós fizemos diagnósticos, encontramos que o mercado tem muita dificuldade hoje em avaliar crianças ou mesmo adultos se eles estão incluídos nesse espectro autista. Então nós fazemos também essa avaliação diagnóstico também de forma privada e, é claro, esse dinheiro é implementado dentro da instituição. E, além disso, o Antônio pode falar um pouquinho dos outros trabalhos, que são trabalhos festivos, são trabalho com o nosso fiscal paulista, que também trazem esses recursos. Aquelas tradicionais feijoadas, dias da pizza, que toda ONG, toda OSC realiza. A gente tem esses pilares, né? Nós cuidamos bem do dinheiro público, temos uma equipe que faz a prestação de contas, né? Então, isso para nós, a gente leva muito a sério. E aí, em busca desse valor da contrapartida, como os brasileiros, nós ainda não temos o hábito, não estamos maduros o suficiente para fazer doação de dinheiro, nós fomos criativos, né? Nós criamos alguns programas, nós atendemos particular também, temos uma equipe, né, que atende particular, numa unidade aqui dentro, terapêutica. Então nós dividimos em 3 unidades terapêuticas do município, do estado e privado. E aí criamos também o diagnóstico. O que nós identificamos? Que uma mãe, quando tem um filho com autismo, se ela não tiver o diagnóstico, todas as portas estão fechadas para ela. Então a ADACAMP, com a sua equipe multidisciplinar e com essa expertise, fez um preço bastante acessível para essas mães terem esse diagnóstico e poder provocar ou o setor público ou o setor privado. E também criamos a Nota Fiscal Paulista, onde as pessoas podem entrar no nosso site, né? Entrar na rede social e adotar a ADACAMP. Como que ela faz isso? Lá vai ter todo o passo a passo para ela fazer. E aí, hoje, isso representa para nós um bom valor mensal.
E aí a gente está complementando a verba pública. E com isso a gente consegue fazer melhorias, ter autonomia para contratar profissionais, fazer convênio com faculdade, trazer estagiários na área de fonoaudiólogos ou terapeuta ocupacional, dando qualidade. Adquirimos um sistema novo de gestão, um sistema médico, equipamento novo, brinquedos novos. Nós estamos nos reinventando aqui na ADACAMP, para o bem, nos reinventando para o bem. Só fazendo um adendo ao que o Antônio falou, quando a gente fala de atendimento privado, nós não atendemos o público de forma individual. Então vem uma mãe aqui, tem um filho autista e a gente atende. Não, são os planos de saúde, né? Então são relações privadas, né, entre a entidade e esses planos para atendimento de indivíduos indicado pelo plano de saúde. Nós não temos atendimento particular de crianças, tá? Nossa vocação é uma vocação realmente de atendimento ao público e gratuito, né? Essa é a vocação da ADACAMP, ela nasceu dessa forma e dessa forma ela deve perseguir o seu caminho, mas para que nós tenhamos esse dinheiro de contrapartida para manter a instituição, aí sim nós criamos esse atendimento aos convênios, que na verdade até foi os convênios de uma necessidade, conhecendo o nome da ADACAMP, eles vieram à ADACAMP vendo sobre a possibilidade de nós fazermos esse atendimento. Então, é um pouquinho disso aí. É importante deixar claro, né, para as pessoas não pensarem que vamos ali marcar uma consulta na ADACAMP, né? É tudo encaminhado pelo plano. Essas que são privadas. Essas outras crianças, jovens, adultos que vêm pela forma pública, são encaminhadas pelo serviço público, por instituições públicas, são pais que buscam o atendimento aqui. Como é que funciona essa parte um pouco? Na verdade, muitas das vezes, esses pais acionam na justiça, né, o poder público, no sentido o Estado ou o município, para atendimento dos seus filhos. E aí há um encaminhamento, geralmente pelo Ministério Público, ou até mesmo a Prefeitura, às vezes demandada, ela encaminha. Hoje nós temos uma lista de espera, então a gente obedece a alguma ordem cronológica dessa lista. É claro que quando a gente fala do espectro autista, não é simplesmente a gente abre a vaga ao primeiro da fila, porque depende de onde vagou. Por exemplo, se for na estimulação precoce, precisa ser uma criança com idade adequada para aquele grupo de crianças com espectro autista. Se for mais jovem, também. Então, assim, você tem uma lista, deve se obedecer àquela lista, mas não necessariamente seja o primeiro a ser chamado. Depende também do contexto de onde ele vai entrar. Hoje a gente busca muito, uma preocupação a estimulação precoce, porque a gente acha e tem a certeza que se estimular ela de forma antecipada, logo de criança, ela vai ter uma autonomia muito melhor e vai ter a possibilidade de integrar o mercado de trabalho. Hoje tem diversos indivíduos com TEA que estão no mercado de trabalho, inclusive alguns em empresas de tecnologia, porque eles têm uma alta concentração, então as empresas viram essa possibilidade e têm trazido, né? E aí a ADACAMP também às vezes ajuda nessa inclusão no mercado de trabalho, porque às vezes você tem uma dificuldade entre o relacionamento do indivíduo com os seus gestores dentro da empresa, então a gente faz um pouco desse trabalho de fazer essa parceria para adequá-lo à empresa. Então, essa é uma preocupação. E a autonomia do dia a dia. Essas crianças elas vão ter uma expectativa de vida tal como a nossa. Então, eles têm que ter uma autonomia para que quando faltar os parentes, os pais, eles possam, de forma individual, tocar a sua vida. Nós temos, inclusive, aqui dentro da própria instituição, o que a gente chama de um espaço de inclusão. Espaço terapêutico de inclusão, onde os adultos que não têm visibilidade, né, a ADACAMP acolhe, dando atividades, qualidade de vida para eles. Eles aprendem nesse espaço inclusivo a cozinhar, a passar uma roupa, arrumar uma cama, arrumar um armário, limpar a casa, tomar banho, escovar os dentes, pentear o cabelo, uma autonomia mesmo, funcional no dia a dia desse indivíduo. Então, nós temos um espaço próprio para isso, que é uma casa terapêutica, que a gente chama. Para que eles tenham mais independência no seu dia a dia, né? Pode acrescentar. O acolhimento, ele acontece através
da identificação lá, quando você consegue ter o diagnóstico, né? Depois nós temos uma equipe de profissionais que faz esse acolhimento. Nós temos a assistente social, né? Temos uma psicóloga também da família, e aí ela controla essa fila, ela faz o check-in da família, né? Na verdade, quando o indivíduo é indicado para a ADACAMP, o primeiro acolhimento é pela assistência social. Então, a assistência social ela vai recepcionar a família, o indivíduo, entender. Muitas vezes aí os profissionais entram, faz um diagnóstico também no recebimento, independente se ela vai entrar na ADACAMP ou não, até para fazer esse mapeamento e fornecer essa informação ao órgão público, estadual, municipal, que seja. Então há um acolhimento e há um diagnóstico, de certa forma, com esses indivíduos. E aí sim entra numa lista de espera para aguardar. O que nós temos, na verdade, a uma das vocações e uma alternativa que a gente está buscando e repensando ao invés, hoje ele é atendido meio período aqui na ADACAMP, então ele tem um atendimento de 4 horas no contraturno da escola. Se mais à frente, não para esses que são atendidos, que já estão adequados a isso, se a gente consegue também fazer atendimentos pontuais, aumentando o convênio com o Estado. Atender 1 hora de uma fono, ver qual que é aquela necessidade maior dele, para poder ampará-lo também nesse sentido. Bacana todo o trabalho desenvolvido aqui. E a gente nem deu os detalhes do dia a dia, quais as atividades, que a gente ainda tem mais conversa pela frente aqui. Mas se você pegou aí o programa andando, o bonde andando, a gente veio hoje aqui conhecer a ADACAMP, que é a Associação para o Desenvolvimento dos Autistas em Campinas. A gente está conversando com o Camilo Paes de Barros, que é o presidente, e o Antônio Lazzarini, o diretor. A gente falou um pouco sobre a história do local, sobre como começou lá atrás, um pouco das atividades. Vocês querem acrescentar mais alguma coisa nessa parte? Alguma informação? Quer deixar um recado para o pessoal? Eu estou como presidente, né? Eu faço um trabalho voluntário na ADACAMP. Já estou há alguns anos, né? A gente fala que precisa de voluntarismo para que, na verdade, haja uma oxigenação nas ideias, né? Eu, como voluntário, eu estou aqui passageiro. Então, eu trago minhas ideias, né? Discuto com outros pares que também fazem trabalho voluntário para que a ADACAMP evolua. Então, aqui o meu apelo é para que venham mais voluntários, né, para que assumam funções aqui realmente da diretoria, da presidência, porque nós precisamos desse oxigênio de pessoas, de ideias novas, né, pessoas da sociedade, para que possa a ADACAMP continuar a dar passos largos na sua evolução. Eu, como presidente, eu tenho uma vocação nesse trabalho voluntário, né, independente do status que você esteja aqui dentro, mas é importante que outros venham aqui sim a colaborar também com a instituição. Para mim é uma alegria trabalhar na ADACAMP, né? Eu sinto orgulho de estar com esse time e eu vou pedir para as pessoas seguir a gente na rede social, adacamp.com.br. E aí, se sentir no coração, querer fazer uma doação, ali tem todo o passo a passo para nos ajudar. Sempre fica passando os contatos aqui para vocês anotarem com carinho e pensar sobre como ajudar que o espaço, seja de forma física, de forma financeira, às vezes está precisando de um braço para limpar aqui capinar o mato que está aqui fora, pintar uma parede, toda ajuda é bem-vinda, né? Doações de alimentos. É só entrar lá que fica sabendo de tudo que pode ajudar. A gente conversou aqui com o Camille, com o Antônio. Obrigada pelo tempo de vocês, pela disposição de conversar com a gente, contar um pouco da história daqui. A TV Câmara fica de portas abertas para vocês voltarem em outro momento, contar alguma outra atividade, alguma outra coisa que seja daqui. A gente também agradece. É importante esse olhar também das mãos solidárias para as instituições, é uma forma de divulgação do nosso trabalho, de trazer esses voluntários, né? Saber a importância que essas instituições têm na sociedade. Então é um trabalho de muita valia para a gente aqui, podendo falar um pouquinho da instituição. Eu só tenho a agradecer e foi uma honra poder estar aqui com vocês.
Obrigada novamente, mas o nosso bate-papo com os meninos aqui acabou, mas ainda tem mais coisa para conhecer aqui. A gente conversou com a educadora física, que faz uma atividade bem voltada para equilíbrio, movimento dos assistidos. Vocês vão conhecer um pouco do trabalho dela e depois a gente tem mais bate-papo com outros funcionários daqui. Vocês ficam com a gente. Educadora física aqui da ADACAMP, desenvolve um trabalho super importante para o dia a dia das crianças, adolescentes e adultos que são atendidos aqui. Amanda, me fala um pouquinho sobre quais atividades, terapias ou outras jornadas que você desenvolve com os atendidos. Então, eu trabalho tanto a educação física quanto a psicomotricidade. Então, eu estimulo toda a parte de movimento, de sensações, desde as crianças de 2 anos até os adultos aí de mais de 40 anos. E todas essas atividades, elas impactam totalmente na vida deles, nos gestos essenciais deles. Pois pequenas coisas como abrir uma tampa e tudo mais pode mudar e muito a independência e também a autonomia deles, né? Quais os materiais, movimentos que você costuma trabalhar com eles no dia a dia? Tá, perfeito. Então, eu trabalho toda a parte do movimento em si. Então, o deslocamento, a noção corporal, a noção temporal, os saltos, também a parte de sensibilidade. Por exemplo, o tátil, pegar objetos com outras texturas, também o olfato, o ouvido, toda essa parte que vai impactar totalmente. Fora isso, a gente também faz alguns circuitos psicomotores, no quais são, vamos pular um bambolê com um pé só, agora vamos andar na corda sem cair para os lados, trabalhando o equilíbrio e outras coisas. Todas essas atividades, esses movimentos têm que ser assim, o mais divertido possível e vocês vão construindo esse caminho divertido, né? Exatamente, porque de nada adianta a gente passar uma atividade que vai ser maçante, porque nem mesmo nós que somos neurotípicos e adultos gostamos de fazer uma coisa que não seja legal, então tem que ser de maneira lúdica, totalmente dinâmica, como por exemplo a atividade do construindo o seu caminho, né, divertido, no qual eles tinham que passar o bambolê por dentro do corpo e passar para o amigo, dessa forma estimulando toda a noção corporal deles, também o salto no que eles tinham que pular para o outro bambolê e também essa parte social deles. O atendimento que você faz é só com os mais velhos ou também com menorzinhos?
Com todos. Eu atendo todos os nossos programas. Então, a estimulação precoce, a parte da inclusão e também a interação, no quais são as crianças menores, de 2 a 6 anos, a inclusão, que já são os de 7 a 14, e a interação, que são os jovens e adultos. E tem muita diferença aí nesse atendimento, quando são menores, quando são maiores, tem movimentos diferentes, aparelhos diferentes, porque eles estão em graus diferentes de desenvolvimento, né? Sim, com certeza, porque na verdade são tudo continuidade. Então eu começo com os pequenininhos até chegar lá no resultado dos adultos. Então com os pequeninos a gente sempre tenta trazer de maneira mais lúdica, sempre brincadeiras mesmo, cantigas e tudo mais. Quase nunca utilizando objetos mais complexos. Com os maiores já conseguimos movimentos mais finos, por assim dizer. E com os adultos a gente busca mais a manutenção disso, porque já, querendo ou não, da parte neurológica a gente não consegue tantos ganhos. Então a gente busca a manutenção para que eles também tenham uma ótima qualidade de vida. nosso bate-papo aqui na ADACamp continua. Vocês viram aí o trabalho desenvolvido pela Amanda, educadora física aqui do espaço, com os atendidos. E para falar mais sobre as atividades, terapias, o dia a dia dos assistidos daqui, a gente conversa com a Miriam Pezzi, coordenadora pedagógica, e a Daniele Giacomassi, assistente social. Obrigada pelo tempo de vocês aqui para conversar com a gente. A gente que agradece. Fomos muito bem recebidos aqui por todo mundo.
As meninas tiraram aqui um pouco de tempo para conversar com a gente e a gente pode começar aqui falando um pouco sobre o dia a dia daqui das atividades. Começa às 8 horas da manhã, vai até a tarde, entra, sai. Como é que funciona um pouco aí do cronograma aqui do Instituto? Bom, na verdade, acaba sendo um pouquinho diferente, porque o programa da educação inicia às 7h30 da manhã, aí a Miriam depois fala um pouquinho, e os atendidos que são pela saúde, eles entram às 8 horas da manhã. Eles têm lá uma pausa ali que é dividido entre os programas para café da manhã, que inicia às 8h30, depois às 10h30 já inicia o almoço, e a partir das 11 horas, aí 11h30, conforme, na verdade, a rotina, a dinâmica de cada um, eles vão embora no contraturno que eles vão para a escola, cada um tem sua atividade. Depois, à tarde, às 13 horas, retorna outra turma também, que eles já iniciam almoçando, depois por volta das 2h30, 3 horas tem o café da tarde, o lanche, né? E às 17 horas encerra os atendimentos pelos assistidos do convênio, que ele é cofinanciado pela Secretaria Estadual de Saúde. Só uma pergunta antes da Miriam falar da parte dela. Para conseguir o atendimento aqui, é necessário o critério de estar matriculado na escola regular? Sim, sim. Precisa de estar matriculado e frequentando a escola para iniciar os atendimentos aqui na ADACAMP, tanto no programa da saúde quanto no da educação. É necessário. E já tem que vir com o laudo também, né? Aí nós temos o acolhimento feito pela área psicossocial, que é a porta de entrada da ADACAMP, é a área psicossocial, né? Eles vêm, fazem o acolhimento, é feito toda uma triagem, uma matrícula e tal, e eles entram nessa fila de espera, né? Da ADACAMP. Aí depois, conforme vão surgindo as vagas, nós vamos chamando da fila de espera para não ocorrer nenhum tipo de injustiça, né? Porque senão não fica as coisas que a gente sabe, né? Então aí é lá. E como é que funciona a parte aí do dia a dia da parte educacional? A parte educacional a gente tem que ter também essa parte da escola. Eles têm que estar inclusos na escola. No meu projeto, é só o município, como é da Secretaria Municipal de Educação, então eles têm que estar no município de Campinas, na escola municipal ou estadual, não precisa ser só município, porque o nosso projeto atende da educação infantil até o ensino médio. Então eu fico com a criança praticamente a vida escolar dela todinha, eu acompanho, né? Desde a educação infantil até ele chegando lá no 3º ano do ensino médio, a gente faz todo um acompanhamento. No meu projeto, entra um pouquinho mais cedo, eles entram às 7h30 da manhã, a primeira turma, e sai às 11h30. Eles não almoçam na instituição, porque como a gente faz todo um trabalho de fono e TO, então eles trazem lanche, e eles tomam lanche aqui com os nossos terapeutas, porque aí eles fazem toda uma observação, né, de mastigar, de como eles agem, de ensinar, então é tudo aqui. A educação é assim. Na saúde não, é lá no refeitório e os terapeutas acompanham lá, na educação não. E no outro contraturno eles entram a 1h da tarde e saem às 5h. Tem todo o acompanhamento da parte pedagógica, né? A gente faz um acompanhamento com as escolas também. A gente tem... Existe essa conversa, sim, né? A gente tem essa troca. De sexta-feira, nós temos esse dia reservado para as escolas e para as famílias, então é feito reunião. Toda vez que a escola nos procura, ou que a gente tem necessidade de conversar com as escolas, então é feito durante a sexta-feira, que faz essa troca. E eles têm que estar matriculados. Infelizmente, a educação não consegue atender região de Campinas, né? A região metropolitana. A saúde, sim. A saúde consegue, mas a educação não, por conta do convênio com a prefeitura. E nem escolas particulares, né, Miriam? Isso, e nem escola particular. Entendido. E falando sobre esse acompanhamento, o que se trata essa parte educacional? É alfabetização? É terapias para
acompanhar com a escola? Vamos esmiuçar um pouco. Não é a alfabetização em si, porque isso é papel da escola. A instituição não tira isso da escola de forma alguma. O que nós fazemos aqui na ADACAMP, como nas outras instituições também, é suporte educacional. Então, por exemplo, eu vejo que o menino não tem uma atenção, então aí a escola e a família vem e fala, olha, ele não consegue copiar da lousa e trazer para o caderno, que aviso, né? Eu olho para a lousa e vou transcrever no caderno. Ele não consegue. Então, eu vou fazer todo um trabalho aqui, com jogos, com terapias, para ele conseguir fazer isso. Então, é suporte educacional. Lógico que a gente entra também na parte de alfabetizar. Ele tem dificuldade em guardar as letras do alfabeto, não consegue juntar a palavra. Então, aí a gente vai, é nosso fono, que a gente tem um fono homem agora, que é novidade também pra gente, né? Porque geralmente é tudo menina, né? São mulheres. Então, a gente tem o fono, que faz toda essa parte, né? Da motricidade oral, essas coisas todas. A gente tem a parte da psicóloga, que trabalha com comportamento, porque na maioria das vezes, vocês sabem, né? Autista é comportamento, né? Então, todo mundo, né, fica assim um pouco receoso. Então, a gente vê qual é a demanda da escola, aí a nossa psicóloga trabalha aqui, né? A terapia ocupacional, coordenação motora, né? A grossa, a fina. A Amanda também faz um trabalho de psicomotricidade com novidade. Né? Vocês estão sabendo em primeira mão, nem a família sabe. Nem as famílias ainda sabem, novidade. A gente vai contar agora na reunião. Mas aí ela está fazendo um trabalho de psicomotricidade também, que ajuda nessa parte de coordenação, né? A ampla corporal, porque se você não consegue se colocar no espaço, você não consegue pegar um lápis e escrever, né? Então aí ela está fazendo todo esse trabalho junto com a terapia ocupacional. Então assim, é suporte pedagógico. Entra a parte de alfabetizar, lógico, porque não tem como separar uma coisa da outra, né? Mas alfabetizar é tudo voltado para terapias. É porque é bom deixar bem pontuado para as pessoas não pensarem que é uma escola ou alguma coisa nesse sentido. Não. É atendimento educacional especializado, AEE, que é a sigla que é mais conhecida. Mas é suporte, é terapêutico, né? Nós temos os pedagogos, mas é um suporte pedagógico, não tem nada a ver com escola, né? Aprender a ler, escrever, é escola. Aqui é suporte. É bom sempre pontuar aí essas diferenças. E a Dani pode falar mais da outra parte também, das terapias, de toda a outra parte que está ali separada, mas ao mesmo tempo conversando ali com a parte pedagógica. Na verdade é na saúde, então nós temos 174, né, atendidos na saúde, então é divididos, né, por programas, que é a inclusão 2, estimulação precoce e interação. Então dentro de todos esses programas, tem um monitor de referência, então o monitor fica essas 4 horas com eles, que é referência. E dentro da sala, os terapeutas vão fazer atividade, que é em grupo, e também estamos iniciando, que é novo também, né, esse ano, de ter o atendimento individual. Além do grupo, então tem atendimento individual. Os terapeutas têm as salas, que é psicólogo, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, educador físico, que é a Amanda, também temos também o Marcelo, que também é educador físico aqui na ADACAMP. Então, eles vão na sala e fazem atividade em grupo, e tem também o dia que eles levam para a sala deles, agora que eles também têm a sala, e faz a atividade individual, a terapia individual, né? Que, assim, é um ganho e, assim, e com certeza vai qualificar muito os atendimentos terapêuticos para todas essas crianças, adultos e adolescentes. Então, assim, a gente está muito feliz com essa conquista de poder ter o atendimento individual e em grupo. É isso que vocês aumentaram a equipe de vocês, é isso ou não? Na verdade, é uma organização. Readequou. Estamos readequando, fazendo toda uma organização de salas. E, na verdade, conseguimos até, por conta de fazer esses eventos, onde a gente consegue trazer uma verba para a ADACAMP, para conseguir, né, na contrapartida, aumentar, que nem a educador físico. Daí a gente tem uma meta pelo programa, porém, então, vamos conseguir né, fazer o pagamento desse educador físico através do recurso próprio, então nisso consegue atender mais crianças, mais programas, então a gente está se adequando,
Por isso que é importante, né, quando nós fazemos esses trabalhos de rifas, bingos, né, que a sociedade possa, né, compartilhar com a gente, comprando, divulgando, que ajuda assim, muitíssimo para a continuidade, né, na manutenção desses programas. E assim, no momento do atendimento de vocês, existe uma linha de... na parte pedagógica eu posso falar, né, uma linha pedagógica. Nas outras questões também do atendimento, das terapias, também existe algo nesse sentido, um plano a ser seguido, um nome, alguma coisa assim? É o PTS, que na verdade é o Plano Terapêutico Singular. Então, todos os atendidos têm esse plano, né? Que na verdade então é feita uma avaliação quando ele inicia para poder montar o plano. Então, a equipe primeiro fica algum tempo para poder conhecer cada um, né? E para montar esse plano. Montou o plano, faz reunião também com a família para poder entender qual o objetivo da família, né? O maior objetivo para trabalhar com aquela criança, jovem ou adulto. A partir daí, então, vai trabalhar por 6 meses, né? Que são 2 vezes, né? Por ano que tem esse PTS. E quando dá o primeiro semestre, então, conversa de novo com a família para entender qual o objetivo que alcançou, qual que não alcançou, o que pode ser uma nova meta que a família deseja. Então, é trabalhado em conjunto, né, nesse plano terapêutico. Porém, nesse meio acontece algumas demandas, né, são seres humanos, né? Então, conforme vai acontecendo as necessidades, nós vamos organizando para ficar dentro desse plano para que haja uma evolução e uma qualificação, né, na vida desse atendido, né, adulto, criança, adolescente. Então, tem o plano terapêutico de cada um. Na parte educacional, a gente pode falar mais nesse sentido de linha pedagógica, né, Miriam? Então, instituição não tem uma linha, tipo, construtivismo, essas coisas assim. Aqui também, como é uma instituição, a gente segue um plano terapêutico. Lá é PTS, na educação é PDI, é Plano de Desenvolvimento Individual, que é basicamente a mesma coisa. A criança entra, a gente tem um momento de criação de vínculo e todas as pessoas da equipe vão conhecer essa criança. É feita uma anamnese com a família para a gente perguntar qual é a maior necessidade ali. Na educação, geralmente, é ler e escrever. Lógico, né? Eu quero que meu filho aprenda a ler e escrever para que ele consiga se desenvolver na escola. Então, é montado ali esse PDI com todos os terapeutas e a gente segue mais ou menos o plano que é feito individual para cada criança. Seguindo a linha, por exemplo, na psicologia é a parte mais comportamental, né? Então, é seguido um plano de desenvolvimento único para cada um. Embora os atendimentos aqui sejam em grupo também, na pedagogia 6 e com os terapeutas 3, né? Mas assim, cada criança é olhada individualmente no seu desenvolvimento e naquilo que ele mais precisa. Então é feito esse plano. E eu vejo vocês falando bastante sobre família. Existe muito essa integração, né, entre a criança, a instituição e a família para elas também saberem como realizar as atividades que vocês fazem aqui dentro de casa, para acompanhar o desenvolvimento. Existe muito essa proximidade. Não existe uma terapia sem o envolvimento da família e, no caso da educação, escola. É uma tríade que a gente fala. Por exemplo, eu preciso que aquela criança desenvolva um certo comportamento. Se aqui na ADACAMP eu consigo que ela faça alguma coisa, eu preciso que ela leve isso para a escola e para a família. Porque se a gente não trabalhar junto, não existe esse desenvolvimento. Não existe. E a gente sabe, né, Dani? A gente sabe, por exemplo, a família que ela é mais enganjada, que ela presta mais atenção, é nítido o desenvolvimento da criança. Porque assim, é muito rápido. Você vê quando a escola ela recebe com carinho, ela tem um planejamento, ela tem aquilo tudo preparado para a criança. Quando a família também
ouve os nossos terapeutas e fala, olha, você precisa agir assim, desse jeito, você não pode deixar que ele faça isso, né? Então, essa tríade, ela é muito importante, não existe, por isso que a gente põe muito a família, né? O serviço social aqui da ADACAMP é uma coisa assim que a gente tem muito orgulho de falar, porque funciona muito a parte psicossocial, né? Da nossa psicóloga da família, das meninas, das assistente social. Então, assim, a gente traz muito a família, porque a gente precisa que eles continuem com a terapia em casa, porque senão não tem ganho, né, Dani? Sim. Sim, a gente sempre conversa muito, né? Eu converso bastante com as famílias, já estou aqui na ADACAMP há um tempo, a gente tem um vínculo, né? Então a gente precisa de criar esse vínculo com a família para que elas venham entender que a gente, na verdade, precisa dessa parceria para que haja evolução, né? Para cada atendido aqui. Então, é como a Miriam falou, nós temos a Sara, que é a nossa psicóloga da família, e temos a Vânia, que é assistente social aqui na ADACAMP, e eu também, então nós somos a dupla psicossocial, então nós realizamos visita domiciliar, nós fazemos orientação para as famílias, porque acaba envolvendo não só também a questão do filho aqui na ADACAMP, mas às vezes envolve outros aspectos que acabam interferindo também, né, na questão do atendido aqui. Então, é sempre importante a gente conhecer, conversar e fazer os encaminhamentos necessários para as famílias. Então, o vínculo com a família é muito importante e essa parceria, como a Miriam colocou, assim, da família estar junto e também dar continuidade, né? A família ela é coterapeuta, ela tem que continuar em casa para que haja realmente a evolução em cada atendido. É um trabalho incrível que envolve realmente todo mundo. A gente vê que é um espaço acolhedor. Vocês vão ver as imagens, eu espero. Não dá para transmitir a sensação que a gente tem, mas é um espaço muito acolhedor. Todo mundo com sorrisos no rosto, atendimento. Fomos muito bem recebidos. Eu acredito que o atendimento que as crianças e adultos recebem aqui seja tão bom quanto as boas-vindas que a gente recebeu aqui. A gente conversou com a Miriam Pese, que é coordenadora pedagógica, e a Daniele Giacomassi, que é assistente social aqui da ADACAMP. Elas falaram um pouco sobre as atividades, sobre o cronograma. Se vocês quiserem acrescentar mais alguma coisa que seria interessante, que eu não perguntei, pode ficar à vontade. Eu gostaria só de falar da nossa festa junina, que desde 2019 ficou, né, suspensa por conta da pandemia, e esse ano vamos estar retornando. Então, assim, a festa junina geralmente acontece no mês de julho, e é a festa, assim, onde a gente pode dizer que para muitas famílias é a única festa a qual ela participa. É o único lugar que elas trazem para nós, onde elas se sentem pertencentes, onde elas podem ir com filhos sem julgamento, pode deixar eles serem quem eles são mesmo, sem aquele julgamento. E aquele momento de interação, então, assim, é uma festa onde toda a equipe se anima, colabora, participa, e a gente poder, naquele dia, ver aquelas famílias participando e aquelas crianças participando, não tem nada que pague. Não tem nada. Então, a gente é o maior. Esse eu acho que é o maior evento da ADACAMP, que estava suspenso e retornando nesse ano agora de 2023. Está sendo assim, muito gratificante e as famílias já estão muito envolvidas e animadas para chegar o dia da festa junina. Inúmeras entidades tiveram que suspender várias festas comuns que eles realizavam, Dia das Crianças, Dia da Família, festa junina, que é bem tradicional, festa de Natal. Então, esse ano de 2023 está sendo bem especial para muitas entidades, porque essas atividades estão sendo retomadas depois desse período mais forte da pandemia, né? Eu agradeço o tempo de vocês, obrigada pela disponibilidade. A TV Câmara fica de portas abertas para a ADACAMP, para voltar em outro momento, falar de alguma outra atividade, fazer um convite mais pontual, que a gente fica de portas abertas aí para vocês. Obrigada pelo tempo, viu? A gente que agradece vocês sempre pela essa parceria mesmo, né, de divulgar o nosso trabalho, de mostrar a ADACAMP, mostrar o que a gente faz aqui, porque tem muita gente que ainda não conhece, né, e não sabe o que é o autismo, não sabe o que é feito e não sabe que, assim, que eles têm condição, sim, de se desenvolver e de até levar uma vida normal. Obrigada, então. Eu espero que vocês tenham gostado de conhecer o trabalho desenvolvido aqui na ADACAMP,
a Associação para o Desenvolvimento dos Autistas em Campinas. O Mãos Solidárias de hoje fica por aqui, mas eu sempre relembro que os números, contatos ficam passando aqui na nossa tela. Vocês podem depois ir no YouTube, pausar o vídeo e anotar com carinho, com atenção. Convido vocês a assistirem os outros quadros, outros programas da nossa grade e eu espero vocês na próxima edição. Tchau, tchau!